ambiental antes de tudo, uma verdadeira implicância que eu tenho quando as pessoas usam a palavra sustentabilidade, que acaba sendo uma visão errada, né? Que a sustentabilidade é composta de 3 pilares, né? Social, ambiental e financeiro. E sustentabilidade sozinha, por si só, a expressão digamos assim, é manca. Então, a gente usa a responsabilidade ambiental para definir um pouco melhor os fatos, né? E eu começo falando e pedindo para vocês, pelo amor de Deus, brigarem comigo, dizendo que embalagem é sistema, né? Porque o que a gente faz é pensar, o que muitas vezes as pessoas fazem, é simplesmente pensar somente no material, e tem tudo isso aí para pensar. Desde o que o consumidor quer até o jeito que a embalagem volta depois de devolvida no supermercado. A gente passeia pelo projeto, pela criação, pelo fornecedor, pelo recebimento, pelo processo, distribui, vai para o consumidor se ele gostar, por isso que tem essa flecha em círculo aí que mostra, quer dizer, que é um sistema contínuo. E aí cada um desses componentes tem uma função que a gente vai ver daqui a pouco. Se você passar para o próximo slide agora, André, fica legal. Isso, essa coisa. A embalagem então, o sistema embalagem na verdade, um guarda-costas. A Vânia já me ouviu falar disso. Quer dizer, para você, esse é um filme antigo, em que o Kevin Costner tinha que saber exatamente todas as manias da Whitney Houston para poder protegê-la, né? E eu acho que as grandes dificuldades que a gente tem para desenvolver embalagem é que muitas das empresas absolutamente não sabem exatamente como o produto estraga, eles não sabem como, enfim, quais são as principais características do produto, e principalmente porque a embalagem é uma fronteira, né? Então, a responsabilidade ambiental existe, precisa acontecer, e nada pior do que uma irresponsabilidade ambiental é você perder produto ao qual você adicionou valor, né? E nada mais irresponsável do que ficar falando por aí que é o plástico, é a embalagem que polui o meio ambiente. Quando, na verdade, quem faz isso, né, vocês sabem muito bem, somos nós, cidadãos. Então, essa é a primeira fala, né? E aí eu vou para o segundo, acho que eu vou para o segundo slide, aí vocês me provocam. Vai para o seguinte, André, por favor. Isso. E a gente usa como indicador, isso é bem assim vazio para vocês pensarem bastante. Os indicadores da eficiência e da eficácia do sistema de embalagem são esses 3, e acima deles estão os impactos ambientais, né? Eu digo que o custo sistêmico é a coisa que as pessoas mais avaliam, quer dizer, quanto custa o material, mas não é esse, é o custo sistêmico, quer dizer, quanto que essa embalagem acaba criando de impacto, né? Tanto pelo que ela perde, pelo que você descarta, enfim. A gente sabe que o custo é muito mais do que só o preço. Uma coisa que anda em falta ultimamente, que é o tal do capital intelectual, ou seja, human, né? Como que as pessoas estão preparadas para falar isso? A inovação e os impactos ambientais. Eu costumo dizer que eu nasci faz tempo e raras vezes na minha vida eu ouvi tanta coisa sendo dita de um jeito tão errado como tem sido dito a respeito da embalagem ultimamente. Dá dó. A gente fica assim realmente assustado, né? Então, se eu tentar, antes de eu perguntar alguma coisa para o Ricardo, colocar, por favor, André, o próximo slide que tem uma definição, né? Essa ler inteira, né? Só o que está grifado, que o sistema embalagem é um conjunto de operações, materiais e acessórios. Isso, basta. Então, a fita gomada que prende a caixa é. Pallet de madeira bem arrumado mal arrumado A perda que eu tive no caminhão
o frete a mais que eu tive que fazer, porque eu tive que trazer o material de volta para a minha fábrica? Então, o sistema de embalagem é tudo isso. Por isso que no próximo, se você der mais um toquinho no Enter agora, vai ficar bom, por favor. O ser humano. E pensar em embalagem sem pensar no ser humano, em todas as suas reações, todas as suas interações, é uma coisa que muito incomoda. Vocês concordam com isso? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Embalagem é sistema, é certeza para todo mundo? Pessoal, pode colocar as perguntas no chat, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode colocando aí no chat, a gente vai interrompendo e perguntando, tá bom? Então, quando alguém falar para você que a minha embalagem é um cartão, você fala, não é um cartão. Sua embalagem é um sistema que tem cartão. Porque se não der certo a estocagem, está perdido. Posso ir em frente? Então eu vou. Próximo. Esse negócio é muito doido. Todo mundo olha a economia circular e é moda a gente dizer. E é certo, não é moda, é certo. A gente diz, primeira coisa a fazer, vamos recusar o uso de itens que eu não quero. Então eu recuso. Eu tenho as minhas recusas para alguns produtos, eu não vou ficar nomeando aqui, mas algumas eu me recuso a usar porque tem alguma coisa que me agride, vamos dizer assim, a minha consciência. Né? Nos demais, a gente reflete, usa e fala, será que essa é a melhor maneira de usar? Vou descartar, não vou, enfim. Quer dizer, eu recuso, reflito, e aí eu acho que isso no design, me cabe às empresas e também aos usuários, né? Encontrar uma maneira de reduzir o uso, para que não fique aquele... Alguém já viu um filme? Na verdade, é um pequeno desenho chamado História das Coisas. É um filme velho, tem uns 10, 15 anos, que é uma americana contando como que os americanos tratam embalagem, quer dizer, eles cada vez compram mais, e é buy, compre, compre. Ou seja, acaba transformando o país num gigantesco aterro, né? Depois de um certo tempo. Então, a minha ideia, ao pedir, inclusive, para a Andréa começar com esse o necessário, somente o necessário, é para a gente reduzir um pouco. Reutilizar mais. Reciclar, quer dizer, percebe que esse destino final, com desperdício mínimo, é só um apêndice, porque você vai circular isso. Só que, para você circular, alguém deve ter pensado no design for disassembly. Por quê? Porque a embalagem e o produto são uma coisa só quando você compra. E aí, depois que você compra e descartou, se a gente tiver vamos dizer assim, a oportunidade de visitar uma unidade de triagem, você vai ver que tem um frasquinho com iogurte, que tem iogurte ainda. Ou seja, a pessoa que ao descartar aquilo, ela não desmontou adequadamente. Então, esse material vai valer um pouco menos, e a hora que ele vale um pouco menos, quem fez a triagem vai receber menos. Tenho fotografias de pilhas de garrafas PET com tampa e rótulo, tudo prensado. Vai perder dinheiro, porque ele não desmontou corretamente. O que é desmontar? Tira a tampa, tira o rótulo, prensa tudo separado. E se a garrafa estiver suja? A dona de casa ou o dono de casa, seja quem for, não desmontou corretamente, quer dizer, não lavou aquilo corretamente. Se ele gastar muita água para lavar um frasco de iogurte, para descartar, ele também não está desmontando adequadamente. Por que eu digo tudo isso e fico criando, quase sendo uma chatice absurda? Porque a gente está num momento que nós temos que pensar até no mínimo. Caso contrário, nós estamos a um grau e meio de realmente chegar ao ponto de irreversibilidade. Então, vamos pôr na cabeça, né? A economia circular é sensacional, mas se você não projetar a sua embalagem para que você consiga desmontá-la adequadamente, a economia circular pode ir para o espaço.
quando eu vejo, e só para fechar a fala e já botar para provocar, quando eu vejo uma propaganda, 2 propagandas de TV, dizendo que a empresa tal, que é uma empresa maravilhosa, foi buscar plásticos no oceano para colocar na sua embalagem, eu quero chorar. Porque assim, isso aí soa nos meus ouvidos e bate no meu coração como sendo uma autorização para a gente continuar jogando as coisas no oceano porque alguém vai buscar. O correto seria o contrário, né? Não jogue, né? Estou pegando aquilo, mas eu não quero pegar mais. Traz de volta para mim. Porque a gente não está desmontando a coisa corretamente. Perguntas, provocações. O pessoal está tudo quieto, parece que É está todo assim mundo meio mesmo. dormindo. É assim mesmo. Não, Daqui a acho pouco a que, não, gente acho que o Mogli não funcionou, viu, Cabral? não funcionou. Daqui a pouco a Cabral, gente. Oi. pergunta. Obrigado, Bruno. Uma Obrigado. embalagem de um famoso proprietário de embalagem sueco que possui camadas. Sim, Por exemplo, uma camada possui ali uma celulose super pura, mas ela está misturada com outras, torna o processo muito mais difícil e custoso ambientalmente também, não é? sim, sim. Ele investiu um monte de dinheiro e ele consegue separar agora, né? Ele, aonde? A empresa tem uma unidade aqui no Brasil que Tem uma unidade? separa, Aham. tem. A polpa, a celulose separada vai direto para a fábrica, se eu não me engano, da Klabin, em Piracicaba, qualquer coisa assim. Não tenho certeza disso, portanto, retiro o que eu falei. Mas é separado e o alumínio misturado com o polietileno também consegue ter um uso interessante. Eu, eu ousei sugerir uma vez que esse material com alumínio e plástico fosse usado para fazer mourão de cerca, que é muito melhor do que você cortar a árvore. Corta a árvore, faz um mourão de cerca, deixa ali, depois de 5 anos tem que cortar outra árvore. Então, ambientalmente, talvez seja melhor usar esse material que vai durar 10, 20, 30, 40 anos, como todo mundo fala, vai ficar curadinho ali no seu terreno, delimitando a sua fronteira. Isso, no meu entender, é uma adição de valor, né? Para um material que até bem pouco tempo era simplesmente descartado. Não sei se eu te respondi, eu te enrolei, mas eu acho que eu tentei te responder. Não, super. Obrigado. Andréia. Cabral, posso aproveitar então? Quem fala? Vânia. Não, Bem. pera. Não, tá. Primeiro eu preciso cumprimentar você. A Vânia, grande Vânia. Obrigado. Obrigado por... Obrigada. Na sua visão, assim, quando a gente fala de material reciclado, né? Então a gente vai usar o material reciclado. Muitas vezes a gente não tem aqui no Brasil disponível matéria-prima para ser feita alguma embalagem. Trazer de outro país, né? Então importar uma matéria-prima para que ela seja convertida em uma embalagem. O que você pensa sobre essa ação, né? Porque a gente tem uma demanda de lixo no Brasil, né? Mas a gente está trazendo uma demanda de fora. Você tem alguma... Você está trazendo o quê? Material reciclado de fora? Material Isso. descartado? Uma matéria-prima feita, né, produzida com o material descartado, né? Que seria um pós-consumo, ou um aparas e tudo mais. Então, eu acho que é válido. Me agrada a ideia, desde que o balanço total seja que a gente gaste menos energia. No Uhum. entanto, eu quero provocar você também. Eu acho que é legal usar PCR, e a gente deve usar PCR, não há mínima dúvida, mas me faz falta, só faz falta, não estou dizendo que não é, faz falta ver embalagens sendo construídas, fabricadas para serem desmontadas mais à frente. Certo. Ou seja, está todo mundo querendo fazer o PCR, mas espera aí, será que eu estou desmontando a embalagem para que ela possa ser reprocessada ou eu estou botando tudo misturado, fazendo uma reciclagem meio atabalhoada? Uhum. A gente já está pensando no antes e não no depois, né? Isso. As pessoas vão pegar, vamos reciclar, vamos buscar no mar, mas espera aí,
Eu acho que essa é a minha agonia. Olha, eu fico pensando nisso, falando, não está certo. Então, vamos começar a, sei lá, falar mais um pouco sobre o disassembly. O disassembly que eu estou dizendo no sentido mais amplo da palavra, né? Quer dizer, Uhum. lavar a embalagem. E aí o que você vai fazer com essa água? Tá? Então, você tem que desmontar e desmontar corretamente. Eu acho que é um Perfeito. jeito. Obrigado. Obrigada. Mais alguém? Para frente? Quer que troque o slide já? Pode ser. Eu acho que agora já entra o Ricardo, não é não? Não, isso Não, aí não. é... Esse é o meu slide favorito. Deve ter mais uma partezinha nele aí, não tem? Tem. Tem. Isso. Maravilha. O que que isso a gente propõe, né? O que nos propomos? É que a gente consiga ter uma adição de valor o máximo possível pelos itens. Vamos lá. Se você extrai recursos naturais, fabrica os materiais, transforma em embalagem, né? Acondiciona na indústria, usa pelo consumidor, desmonta pelo consumidor, e aí vai devolvendo, né? No primeiro uso, numa primeira volta, reusa. Numa segunda volta, devolve para a empresa, garrafas retornáveis, por exemplo. Numa terceira volta, recicla. Numa quarta volta, reprocessa. E no fim, mas no fim de tudo, então, se for realmente plástico, transforma em energia. Se for material celulósico, dá para, vamos dizer assim, reciclar continuamente. E aí vai, né? O que a gente não pode é simplesmente, isso me incomoda também, eu estou abrindo meu coração para vocês, quando alguém fala descarte responsável, né? O destinação correta, né? Tem um vídeo do Luc Ferry, ou Luc Ferry, como vocês queiram saber, ele fala do 3 sugestões sobre ecossistemas. E uma frasezinha dele é: a Terra não tem lixeira, ponto. Me aponte um lugar que a Terra joga lixo. Não tem. Então, a gente não pode simplesmente descartar. Então, é essa a preocupação que tem que acontecer. Isso, eu gosto muito disso. Ou seja, você só devolve para a Terra o que realmente não dá mais, né? E tudo que você tira dela, você usa no limite. Eu ouço de vez em quando alguém dizer que não, nós temos que incinerar lixo, né? Vamos incinerar e gerar energia. Não. Se você vai incinerar o lixo orgânico tem água. Ah, mas a gente seca antes. Aí você gasta energia para secar. Entende? Você gastou energia para secar, pronto, já desbalanceou toda a equação. Eu acho que antes de jogar fora, eu acho que a gente tem que realmente pensar. O Fernando está dizendo a coisa certa. O termo sustentabilidade é visto muito mais como marketing do que pelo viés. É verdade. A palavra ficou em moda, né? Eu não estou vendo o chat aqui, mas agora eu vou mudar. Estou vendo. Isso, realmente. É, é um longo caminho pela frente e nós temos que ter uma consciência desse processo. E eu gostaria que não demorasse muito, né? Porque senão nós vamos acabar tendo realmente enfrentar algumas dificuldades, como já se nota algumas situações muito críticas, especialmente em países mais pobres, África, e futuramente no miolão do Brasil, a gente vai encontrar isso. Então, volto para o slide, quer dizer, analisar criticamente cada entrada e cada saída. Não tem saída, não tem dúvida. Você vai produzir, você vai processar, você vai desenhar, você vai fazer o design, você vai desenhar um projeto. Design eu entendo como o conjunto da coisa, né? Conjunto da obra. É um projeto, na verdade. Você vai fazer o seu projeto, tem que pensar. Tem que pensar. E um exemplo, uma garrafinha de água lindinha que a Nestlé tirou acho que foi a Nestlé que tirou de linha recentemente, ela era cor-de-rosa. Puxa, que linda a garrafa, como tem as azuis. Você não vai reprocessar isso facilmente. Não faça isso, né? Entende? É o cuidado. Mas vai fazer um
bom negócio. Tem um fornecedor de água que tem uma garrafa azul e uma vermelha, uma para água com gás, outra para água sem gás. Meu Deus do céu, né? Você está produzindo alguma coisa aí que você vai fazer com esse PET? Você vai jogar em algum outro lugar, mas você não vai conseguir reprocessá-lo. São essas dúvidas que o Ô, Jeff, porque no setor de bebidas, a pergunta é, se vocês estão lendo aí, por que o uso do vidro ficou tão baixo, quase zero no setor de bebidas? Eu acho legal o vidro é sensacional a embalagem, e como, né, dá um senhor glamour, uma senhora classe para a embalagem. Está passando um helicóptero aqui na perto da minha casa, tem um fio de alta tensão e o helicóptero passa. Se vocês ouvirem, perdoem. O que acontece é que são poucas as unidades de reciclagem de vidros. As fábricas de vidro não são distribuídas no Brasil em muito lugar. Quer dizer, se o camarada tem 2, 3 garrafas de cerveja One Way que ele está tomando em Manaus, ou ele está tomando em Roraima, ele fatalmente não vai reciclar isso, né? Então, talvez o vidro tenha que voltar para lavar, enfim. E aí fica tão caro que é melhor mandar o One Way para lá e o cara se vira fazer alguma coisa com essa embalagem. Me parece que é muito mais isso do que qualquer outra coisa. E também é uma indústria que é bastante parruda, né, no sentido de gasta muita energia, é bastante consistente a estrutura dele. Então, não é fácil você montar unidades piloto em vários pontos do Brasil. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. E você está dizendo de bebidas e refrigerantes. Né? Tanto mais fácil você... O PET tem uma grande estrutura de reciclagem, portanto, coloca no mercado e manda bala. Essa é a minha opinião. Né? Por isso não tem tanto vidro reciclado. Eu acredito que mais de 99% do alumínio é reciclado no Brasil. Eu acredito. Talvez 99 seja o número... deu 98, deu 97, o cara põe 99. Mas que o alumínio tem uma coisa que o vidro não tem, ele é leve. Então, se você prensar, você traz muito alumínio e consegue transportar para as unidades produtoras. O vidro, um vidro pesa, 200 gramas, um pouco mais, alguns mais leves, 200 gramas por frasco. Né? O alumínio, a latinha de alumínio pesa 10, quer dizer, com o mesmo frete, vamos dizer assim, você acaba produzindo muito mais embalagens, consegue diluir muito mais o custo. Então, é isso que faz com que o alumínio seja mais reciclado. Esse é o ponto. Então, são essas discussões típicas do Brasil, né? E a pergunta que eu faço, eu já faço várias vezes, né? Se você você quer reciclar um produto qualquer e você mora em Vilhena, em Roraima, você não vai conseguir reciclar. Vai ser muito difícil. Portanto, tem toda a coisa geográfica do Brasil que precisa tomar cuidado e cabe à empresa que está organizando, que está projetando, ela deve desenvolver alternativas ambientalmente corretas. Por isso a responsabilidade ambiental. Estou passando o tempo aqui, André. Vamos embora. Agora tem a próxima do Ricardo e da Cris, falando exatamente sobre design e como desenvolver essa embalagem de forma pensando no ciclo, em todo esse ciclo, né? E eu, ao contrário do que ele está fazendo, eu vou perguntar bastante para ele. Ele está quietinho. Vamos lá. Eles, né? Ele e a Cris estão quietinhos. A gente fez um fluxo de cadeia aqui também. Depois, quem quiser, a gente pode disponibilizar essa apresentação para vocês, quem tiver interesse. Essa cadeia, aí até era uma coisa que eu tinha pedido, que eu tinha passado, só para dizer que a responsabilidade é de todo mundo. Não tem, o governo não faz nada, o governo fez, ele fez uma política nacional de resíduos sólidos, lei que não pegou. O governo não faz nada, o governo fez uma política nacional como é que chama, de rastreabilidade de medicamentos, a lei não pegou. Então, o Brasil é um país que a lei não pega muitas vezes. Né? Isso é uma delícia de você contar para um inglês um negócio desse, para um alemão, o cara treme na cadeira. Mas a lei não pega, então a responsabilidade é de todos nós.
Não tem alguém, quando eu ouço alguém falar, vamos fazer uma lei para isso. Esquece. Nós temos que criar um outro mecanismo, porque esse aí já não deu mais certo. Acho que aí eu passo a bola para alguém. Para o Ricardo. Boa noite, pessoal. Eu vou pular à frente aqui. Eu sou a Cristiane, eu sou designer de produto e fundadora da Mudra. Na Mudra, a gente trabalha muito com o desenvolvimento de embalagens e com consultorias nesse sistema de embalagem. A gente tem um nome bem parecido para abordar uma coisa um pouquinho diferente do que o Cabral mostrou, né? O Cabral estava falando do sistema de embalagem mais voltado para o ciclo de vida, mas também a gente tem que pensar em sistema quando a gente fala em níveis de embalagem, né? Hoje a gente trabalha muito prestando consultoria dentro das empresas, olhando justamente para esse sistema todo, porque justamente quando a gente vai mexer num projeto de embalagem, talvez ali no frasco ou na tampa, a gente precisa olhar todo o sistema para ver onde que isso vai impactar, né? A gente precisa considerar que isso vai dentro de uma caixa de embarque, que isso vai ser empilhado, vai ser paletizado, e tudo isso está muito interligado, porque se a gente aumentar 1 centímetro num frasco, a gente acaba tendo que aumentar todo o sistema junto, assim como qualquer mudança estrutural que a gente for fazer em uma embalagem, a gente acaba afetando todo um sistema, né? Então, acho que essa é uma outra abordagem legal de se pensar, assim, nesse quesito de sustentabilidade, porque a gente tem um universo bem amplo de componentes envolvidos nesse sistema. E tem outra coisa que não está inclusa aqui nessa imagem, mas é que cada componente desses, ele é um insumo, e quando ele chega na fábrica, ele chega dentro de outra embalagem. Então, os frascos vão chegar na fábrica dentro de outras caixas, as tampas vão chegar dentro de caixas, todos os componentes os rótulos também vão chegar em rolos que vão estar paletizados. Então, a gente tem, além do sistema visível dentro da fábrica, quando a gente olha para o produto, a gente também tem todas as interações com os fornecedores que também geram embalagens. Então, todo esse sistema tem muitas camadas aí que a gente pode olhar na hora de falar de sustentabilidade, né? Muitas vezes a gente foca muito em desenvolver um projeto que salte aos olhos do consumidor, lá do ponto de venda, e a gente foca muito no design de produto, ali da forma, do estrutural, ou a parte gráfica, né? E tentar trabalhar acabamentos e coisas assim para encantar o consumidor e falar de sustentabilidade e tudo mais, mas a gente esquece que, às vezes, outras pequenas ações ao longo da cadeia também podem reduzir muito o impacto ambiental e talvez sejam mais relevantes do que encantar o consumidor, né? Então, a gente gosta de olhar muito assim para o sistema como um todo para poder enxergar algumas oportunidades. E podem ir me interrompendo, tá? Por favor. Acho que pode passar, André. Aqui também a gente trouxe mais uma imagem mostrando que, complementando mais uma fala do Cabral, né, que o produto e a embalagem, eles, em um certo ponto, eles viram uma coisa só, né? Mas eles têm 2 ciclos de vida separados, então eles podem ser trabalhados separados até certo ponto, mas a partir do momento que eles se unem, a gente precisa olhar o conjunto e considerar que esse conjunto ele vai se separar de novo. Então, a gente tem um pacote de biscoito, durante a fabricação vai ter uma linha de produção inteira de embalagem de biscoito, vai ter uma linha de produção inteira só do biscoito em si, e depois eles vão se unir, mas quando o consumidor consumir ele, vai sobrar só a embalagem no final, né? Então, a gente acaba olhando muito para a embalagem
como um resíduo, mas a gente esquece que a gente tem ali um ciclo de vida também de um alimento por trás, e tudo isso está relacionado, né? Dei o exemplo de um alimento, mas se a gente tiver algum outro objeto que vá ser descartado também, a gente tem a gente tem dois problemas de resíduo ali envolvidos. Só que como a gente não enxerga eles sendo descartados juntos, a gente não consegue enxergar o problema como um todo, né? Muitas vezes a gente olha mais para a embalagem como o vilão do lixo, porque é ela que faz mais volume na nossa casa, mas a gente também descarta muitos produtos com uma frequência um pouco menor e talvez com um impacto muito maior. Então, a gente também gosta muito de olhar, quando se trata de alimento, né, a questão de ciclo, de shelf life do alimento, né? A gente não pode esquecer que quando a gente tem ali um alimento que está sendo embalado num plástico, por exemplo, o consumidor agora, a mídia tem crucificado muito o plástico como um vilão, mas às vezes ele que permite que o alimento seja conservado por mais tempo, ele pode trazer uma série de benefícios ali nesse shelf life, e aí a gente não pode tratar ele como um vilão, porque ele acaba tendo uma função muito importante, e talvez se ele não estivesse ali, o alimento ia ser descartado muito mais rápido, ele não ia chegar na mesa do consumidor, né? Então, a gente sempre tem que olhar para toda a cadeia e não demonizar certas ações, né? A gente tem que sempre entender o contexto para poder dizer o que é mais sustentável ou não, porque descartar o produto por falta de proteção acaba tendo muito mais impacto ambiental do que descartar uma embalagem. Então, a gente tem que ir com muito cuidado quando a gente fala de sustentabilidade, né? É um problema muito complexo. Acho que pode passar no slide. Deixar o Ricardo falar um pouquinho. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Ricardo, trabalho na Mudra junto com a Cris. Somos entusiastas da embalagem, tanto na área acadêmica quanto no mercado, né? Na verdade, a gente busca essa integração porque entendemos que é estritamente necessário, né? Complementando ali, já fazendo uma provocação, o que a Cris comentou sobre a integração do desenvolvimento de produto, né, com a integração do desenvolvimento de embalagem. Quando a gente fala de uma empresa de grande porte, geralmente existe essa área de desenvolvimento de produto e desenvolvimento de embalagem. Em alguns casos, essas áreas elas conversam, em outros não, né? Quando a gente enfrenta uma realidade de uma empresa pequena, média ou até grande, dependendo do tamanho, né? Às vezes nem a área de desenvolvimento de embalagem existe. E aí o pessoal do desenvolvimento de produto cria um determinado produto e não pensa como vai fazer o invase, ou como vai embalar, né? Ou isso acontece no final, quando o produto está pronto. Em muitos casos, essa embalagem ela acaba entrando de última hora e não é uma embalagem adequada para fazer um invase, né? E aí existem diversos problemas que a gente observa aí no nosso dia a dia de consultores, né? Falta de proteção, excesso de materiais, uso de materiais não apropriados, né? O professor Cabral ele tem aí um arsenal de exemplos, né, do quanto de consultoria ele já prestou nessa área, né, dessa falta de integração entre a embalagem e o produto, né? E também aquilo que a Cris comentou com relação ao impacto do produto, né? A literatura nos diz que o impacto do produto ele é bem maior do que o impacto da embalagem em si. Porém, a embalagem ela representa mais de 80% do lixo gerado no planeta, né? Porque ela acaba sendo um resíduo, principalmente na questão da embalagem de alimento, que o alimento é consumido, né? E ele vira outra coisa no final. Mas a embalagem, ela permanece, ela fica, ela vai parar nos oceanos, né? Então, isso é um problema. Quando você fala isso,
eu não consigo deixar de enxugar as lágrimas do meu olho, porque é uma total irresponsabilidade do ser humano, né? A gente joga no lixo e acha que está bonitinho. E quem desenvolve a embalagem não apresenta um meio para você poder desmontar isso corretamente. E a gente também não quer pensar. Então, fica um negócio muito, muito doido, mas é verdadeiro. Até a hora que nós não conseguimos mais fazer mais nada. Tanto lixo que tem ao nosso redor. Mas, desculpa te interromper, mas é que dói ouvir isso. A gente joga fora. A ideia é essa, né? Provocando. A gente gera 1 quilo de lixo cada um de nós, 1 quilo de lixo por dia, em média. É um absurdo, né? A quantidade. Então, assim como se falou em sistema de embalagem, ciclo de vida, né? Eu levanto mais uma questão a respeito da sustentabilidade aplicada em projeto de embalagem, né? A primeira questão é que a gente necessita, né, de um conhecimento maior sobre a área. O que nós enfrentamos no dia a dia como pesquisadores é uma literatura dispersa. Na prática, a embalagem, as empresas que trabalham com embalagem, ou os responsáveis pela embalagem, eles não conhecem a embalagem em profundidade, né? Então, nós desenvolvemos algumas ferramentas para trazer à tona o conhecimento sobre a embalagem, né? Esse radar da embalagem foi uma ferramenta nossa, que ele traz, a partir do ciclo de vida, alguns pontos importantes que a gente precisa pensar no desenvolvimento de embalagem, como materiais e processos, as funções da embalagem, a classificação da embalagem que entra relacionada ao sistema, quem são os envolvidos em cada uma das etapas, né? A questão do ambiental envolvido, as diretrizes, o que impacta, o que não impacta, o sistema logístico como um todo, né? Esse desperdício logístico, ele é super recorrente no mercado, né? Então, primeiro ponto para a promoção da sustentabilidade em embalagem é conhecer, de fato, o que é uma embalagem, né? E esse é o nosso esforço como pesquisador, como professor, como profissional, né? A gente tem aí várias pessoas hoje assistindo o chat, participando, que também são da área de pesquisa, da área da educação, e isso é muito importante a gente promover cada vez mais o conhecimento aprofundado sobre a embalagem. E nesse sentido, nós entendemos que o desenvolvimento da embalagem ele tem que estar relacionado ao seu ciclo de vida. Não se pode desenvolver uma embalagem olhando apenas para um agente desta cadeia, né? Então, a gente precisa ter essa visão sistêmica, a gente precisa entender que a embalagem ela é complexa e que uma mudança estrutural numa embalagem, num cartucho, ela pode interferir num processo de envase, ela pode interferir num processo de reciclagem, ela pode interferir na interação da embalagem com o consumidor, né? Então, isso é muito importante a gente olhar para essa cadeia como um todo e integrar as fases de desenvolvimento da embalagem com as fases do ciclo de vida, né? E analisar caso a caso, item a item, para ver se realmente a embalagem está fazendo sentido e que não vá, no final, virar um resíduo que não tenha solução, né? E iniciando, né, fazendo um gancho para o vídeo do início, a gente sempre se pergunta, realmente precisa de uma embalagem? Né? Essa é mais uma provocação. Aí o questionamento, mas vocês são projetistas de embalagem, vocês pesquisam embalagem, estão fazendo essa pergunta, se você realmente precisa de uma embalagem, né? Essa pergunta é muito necessária, porque se for necessário não utilizar a embalagem, é a melhor solução, né? Agora, nós entendemos que a embalagem, ela exerce diversas funções, desde função primária de contenção, proteção e transporte, até a função comunicacional, econômica, tecnológica, ambiental, né? É muito difícil hoje abastecer uma população mundial sem o uso da embalagem. Inclusive, o professor Fábio Mestriner fala muito, né, que a vacina da Covid ela foi trazida através de uma embalagem, né? Então, ela é necessária, mas a gente precisa ter cuidado
ao projetar para não gerar lixo em excesso, né? Ou resíduo que não tenha solução. A Quer que eu Ellen passe para frente? não, a Ellen comentou no chat, né, a provocação sobre a questão do desenvolvimento de produto, atuar conectado ao desenvolvimento de embalagem. Olha, Ellen, a gente vivencia isso praticamente em tempo real, assim, dessa dificuldade que nós temos nessa falta de integração, né? E nós temos que enfrentar, às vezes, um desenvolvimento complexo de uma embalagem porque o produto já está pronto, né? Então, é bem pontual e crítico esse processo aí no mercado. O Eros colocou aqui no chat também mais uma provocação, né? Se a gente não tem nem saneamento básico no país, como que a gente pode pensar em... Bom, vamos lá. Deixa eu trazer essa provocação. Nós não temos saneamento básico. O último relatório do Trata Brasil, não sei se vocês viram, cidades maravilhosas como Rio Preto e horrorosas como São João do Meriti, se eu não me engano, que não tem quase esgoto tratado, a discrepância é tão grande que falar de embalagem chega a ser até utópico, né? Como alguém escreveu aqui, já vou ver quem escreveu. Mas o ponto que você tem, que a Andrea levantou é que cada hora, como chama, cada momento com a sua dor, né? Essa é a fala que eu tenho. No que se refere a projetar embalagem, Ricardo, eu acho que você está certo. Você tem que realmente provocar para que as coisas aconteçam ao mesmo tempo, porque elas não acontecem. E eu não sei quem que falou, quem que perguntou para você. Geralmente vem, desenvolvi um produto aqui, o que você acha que dá para você colocar isso aqui numa embalagem para mim? Quer dizer, a questão básica, que é como que você desenvolve embalagens, como que o produto, vamos dizer assim, estraga, a gente não consegue responder. Então, você matou a pau, é isso aí mesmo. Eu acho que você resolveu. Muitas indústrias não fazem isso junto e aí a gente acaba se perdendo. André, acho que o próximo agora é o Bruno, né? Boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Excelente discussão. Eu vou, como gráfico, eu vou falar um pouco sobre o ponto de vista da produção gráfica. E eu vou trazer um pedacinho de uma pesquisa de doutorado de um rapaz que eu conheci agora na Taga. Eu fui apresentar o meu doutorado e ele estava apresentando o doutorado dele. O doutorado dele é bastante interessante. Eu extraí do doutorado dele esses dados que eu achei bem bacana. O nome dele é Kai Lankinen, ele é finlandês e eu extraí um pouco. O doutorado dele é sobre impressão com gamute expandido como alternativa à impressão mais responsável ambientalmente em relação à impressão tradicional com cores especiais. Nós estamos falando de embalagem que, em geral, utiliza bem mais cor especial do que cores de processo. Então, se a gente olhar no primeiro momento, eu já vou entrar direto no assunto sobre a eficácia do processo, né? O OEE. Em geral, o OEE, se você tiver um OEE hipotético de 100%, ele significaria que 100% dos produtos que você fabricou estão com qualidade adequada, os equipamentos estavam andando em 100% da velocidade nominal e os equipamentos tinham 100% de disponibilidade. Isso é completamente irreal. A gente sabe que na vida real esses números andam bem mais baixo que isso. Próximo, André, por favor. Os valores médios, porque com impressão com gamute expandido, o que é o gamute expandido? Talvez eu entrei muito rápido, eu tenho que tomar cuidado para não viajar na maionese. As impressões normais que a gente tradicionalmente faz no mundo gráfico é com cian, magenta, amarelo e preto.
E no mundo da embalagem, especialmente embalagens em cartão e embalagens flexíveis, se utilizam muito cores especiais. E um dos usos mais comuns de cores especiais é o brand color, é a cor do cliente, a cor do produto daquele cliente e assim por diante. Isso serve especialmente para criar uma imagem subliminar na cabeça do consumidor. Na hora que ele bate o olho, ele já vê que é aquele produto, identifica e, em geral, ele tem algumas medições aí psicofísicas que são alguns segundinhos ou fração de segundo que o consumidor é até irracional esse ato. Então, as cores especiais são muito importantes. O sistema de impressão com gamute expandido, que utiliza cian, magenta, amarelo e preto, e, em geral, verde, violeta e laranja, podem ser outras também, esses sistemas, você não troca de cor. Então, você procura reproduzir todas as cores especiais possíveis com esse kit de cores, que significa que você não fica parando a máquina limpando as unidades da máquina incessantemente porque trocou de trabalho. Então, os valores médios de troca de trabalho e limpeza chegam a 42%. Valores médios, quando se usa gamute expandido, o OE chega a 85%. Você tirou a projeção, Andréa? Espera aí que eu apertei aqui sem querer. Acho que volta aí. Isso. Então, você tem um ganho de produtividade muito significativo. Aqui, rapidamente, algumas cores de marca não se conseguem reproduzir com gama expandida. Então, você vai ter aí uma limitação, você não vai poder usar em 100% dos trabalhos. Também existe... A gente tem umas discussões muito interessantes, a gente pode até planejar uma conversa mais para frente sobre isso, trazer alguns especialistas do mercado para esse tipo de discussão, que é muito interessante, que é o metamerismo das cores especiais versus o metamerismo das cores compostas em gama expandida. Mas vamos para frente. Próximo, por favor. Quais são as vantagens de trabalhar com gama expandida? Você ganha... quer dizer, normalmente você tem que fazer limpeza, montar os clichês, selecionar os anilocks, carregar as tintas, acertar o registro, acertar a carga e você vai fazer a impressão. Isso não é impressão convencional. Então, você tem lá 3 cores, 5 cores, 7 cores, você tem que carregar essas cores, limpar a máquina, carregar, né? Botar os... Agora, vamos ver com gama expandida como é o fluxo. Por favor, o próximo. Pulou. Tá. Não precisa fazer limpeza, já ganhou um montão de tempo. Tem que montar clichê e anilocks, sem dúvida. Anilocks, normalmente, só se for alguma coisa muito específica. Não precisa carregar tintas, precisa pôr em registro, precisa acertar as cores, a carga. O tempo de acerto, em geral, se reduz de 60% a 70% e o desperdício de materiais entre 50% e 60%. O que nós estamos falando? Materiais. Solvente, tinta, substrato, que normalmente é plástico, tudo isso é reduzido. Vamos para frente. Em relação à pegada de carbono, o CAI fez um cálculo que a redução vai entre 35% a 50% de emissão de gases de efeito estufa. Isso faz parte do doutorado dele, é muito interessante e eu achei muito bacana trazer isso aqui. Acho que tem mais um? Tem mais um. Um resumão. O meu resumo é o seguinte. Um sistema de impressão de gama expandida consegue reproduzir mais ou menos 90% do catálogo Pantone. Essa é um pouco uma bobagem, porque o catálogo Pantone é um alvo em movimento. A cada nova versão tem mais 200 cores e é super discutível. Inclusive, agora mereceria também uma conversa sobre cores especiais, só para falar um pouquinho de Pantone versus Adobe. Mas vamos para frente.
Esse tipo de impressão reduz o consumo de tinta em 30% em média. Numa impressora com OEE alto, você pode ter uma economia de $500 mil até $1 milhão por ano. Isso significa que você, quando tem OEE alto, em geral, você não precisa de novas impressoras. Você não vai para a Drupa comprar uma impressora. Você está todo feliz que a tua impressora está com utilização máxima. A maioria das embalagens, do jeito que elas são desenhadas hoje, podem ser impressas com sucesso de 3 a 5 cores. Isso é, nem sempre a gente vai precisar utilizar todas as cores da gama expandida. Há uma redução de consumo de tinta devido à diminuição do volume de tinta úmida, sobre úmido. O ganging, que está no próximo item, é o seguinte, é uma coisa muito interessante. Na hora que você tem uma fábrica que está imprimindo, por exemplo, embalagens de Pepsi, que são aqueles Cheetos, eu não sei exatamente, aqueles salgadinhos que são extrusados, ultraprocessados da Pepsi. Cada pacote tem uma cor diferente, só que quando você faz com gama expandida, você pode juntar 2, 3, 4 embalagens dessas na mesma imposição, porque você não tem cor especial. Então, você faz uma otimização fantástica para o fluxo de trabalho na hora de fazer a sua saída. De acordo com o Dr. Kai, 50% dos trabalhos são facilmente conversíveis e 25%, com algumas marteladinhas na pré-impressão, você consegue converter. Portanto, você teria aí 75% dos trabalhos que seriam possíveis de se converter com essa tecnologia de impressão. Agora, rapidamente, dizendo quais são os limites disso, se você tem um ΔE de 2, de 3, em relação à cor de marca, talvez o cliente não aceite. Mas se você mostrar para ele que você está sendo muito mais ambientalmente sustentável, responsável, pode ser que ele aceite. Então, tem discussões muito interessantes para serem feitas em relação a isso. Eu acho que a nossa indústria tem bastante ainda para se desenvolver nesse sentido, e essa é a minha contribuição. Obrigado. Pegando esse gancho aí, né, Bruno, a gente tem que falar um pouco também, porque a gente hoje tem dentro da Bigraf as comissões de estudo. Uma das comissões de estudo é a comissão de estudo ambiental. Hoje inclusive o nosso objetivo nesse momento é fazer uma cartilha sobre o GHG, né? Sobre emissão de carbono, controle de emissão de carbono. Se a gente pegar hoje no Brasil, nós temos acho que 3, que eu saiba, gráficas, no máximo 3 ou 4, que tem esse processo o seu inventário, no isso. seu inventário, isso. Uhum. Então, para você chegar nesse nível, né? E o pessoal normalmente imagina que é um processo longo, demorado, custoso, né? Depende de muito investimento. E a gente precisa desmistificar um pouco isso, né? Eu acho que o intuito desse papo também é exatamente isso. Tem algumas práticas que você faz, assim como essa que você acabou de falar, pensando, né, na produção dessa embalagem, né, pegando esse gancho produtivo e técnico. Como que você faz, né, em pequenas atividades, né, processo de formiga. Em pequenas atividades você consegue fazer uma diferença enorme, como você falou aqui, em termos financeiros só, mas lógico que o empresário pensa no financeiro, mas o impacto ambiental desses 500 mil e desse $1 milhão de dólares aí, ou €1 milhão é muito maior, né? Se a gente fosse mensurar isso, sem limites. Muito bom. Eu passo a bola agora, muito obrigado. Se alguém tiver pergunta, por favor, faça, senão vamos para frente. Quer fazer pergunta? O Cabral está se coçando ali, estou vendo. Não, eu estou vendo aqui, o Eros fez um comentário que era para ter falado na vez acabei não falando. Ele disse que, eu concordo com gênero, número, grau, mais um pouco elevado ao cubo. Ele fala que tem muita gente no Brasil sem saneamento básico e a reciclagem, olhando sob esse ponto de vista, chega a ser utópico.
Como ecoar esse tipo de iniciativa, ele fala de embalagem desmontável, se a condição básica para ocorrer acontece muito pouco no Brasil. Eu acho que você está absolutamente correto. Mas a gente tem que, cada um dentro do seu canto, cada um dentro do seu espaço, fazer o possível para transformar o cara que está do seu lado. Eu acho que essa é mais ou menos a lógica, né? Quando o candidato a vereador chega do meu lado e começa a comentar alguma coisa, eu falo, você sabia que essa rua aqui está com 30% de perda de água? Aí o cara vai embora. Então, acho que a gente tem que criar uma consciência crítica e nós não podemos, de forma alguma, esmorecer. Então, não é fala política, mas é uma fala brasileira. A gente tem que falar de várias coisas. Esse país é um país que tem muitas oportunidades, tem muito malandro, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tem uma fábula que me contaram uma vez e eu uso ela, já devo ter falado tantas vezes. Estava pegando fogo na floresta e o passarinho voava até o rio, trazia uma gota d'água e põe no ninho dele, né? E é uma fábula. Aí Deus perguntou para ele, escuta, o que você está fazendo aí, cara? Vai pegar fogo. Ele falou, estou fazendo a minha parte. Então, eu acho que cada um de nós tem que fazer e tem que, né? Quer dizer, se eu puder melhorar um pouco aqui, melhorar um pouco ali, convencer você a questionar um pouco mais isso, eu acho que é uma parte interessante da vida da gente e é uma contribuição. A gente faz, para fechar isso, eu faço uma oficina com um aluno de graduação, que é embalagem, meio ambiente, fatos e fakes. Eles trazem aqui. A embalagem é um mal necessário? O cara fala, lógico que é um mal necessário. Eu falo, cara, a embalagem não é um mal, a embalagem é um bem. Aí o cara fica olhando para mim com uma cara de pois é, né? É um bem, cara. Sem isso você não come, você não bebe água, você não tem remédio. O plástico polui. Sim, né? Se você jogar no ar. E aí toda aquela história. Então, é a contribuição que acho que a gente tem que dar. Falei demais. Mas é que o assunto é palpitante. E se alguém quiser ficar nervoso, vai no Trata Brasil. Eu sempre enrolo a língua. E baixa o último relatório, saiu faz um mês, nem isso. Assustador. E maravilhoso por conta de oportunidades que tem. Falei demais. O pessoal da Drupchimie vai falar agora um pouco do que eles sofrem lá para fazer a reciclagem das embalagens, do início do processo, né? Do que a gente não vê, daquilo que a gente não vê. Exatamente daquilo que a gente não vê. Que está por trás dos bastidores, né? Exatamente. Boa noite a todos aí, agradeço a oportunidade de participar. Eu sou engenheiro ambiental lá na Drupchimie. Eu junto com a Larissa, a gente veio para elucidar um pouco de como a gente tem lidado com isso no dia a dia, né, dentro da indústria. Então, antes aí da concepção de qualquer produto, a gente se utiliza da análise do ciclo de vida dos produtos, né, que é uma técnica onde a gente visa quantificar os impactos ambientais que esse produto vai causar ao longo, né, desde a sua concepção até o final do seu ciclo de vida. Então, isso é muito importante dentro da indústria, ter esse tipo de pensamento, trazer esse fator, né, para dentro da produção no desenvolvimento de um novo produto. Então, aí, né, a gente trouxe aí para elucidar que a gente tem alguns fatores de equilíbrio na produção das embalagens. Então, a gente, através do ciclo de vida, consegue considerar aí desde a utilização da matéria-prima, né, o tempo de vida útil dessa embalagem, e aí o seu propósito, se ela realmente atinge o seu propósito na sua totalidade, até a sua destinação no pós-uso. Então, a gente tem um gráfico aí, mas só para elucidar, que tem dentro aí da produção da embalagem da sua utilização um ponto ideal, onde você não utiliza demais matéria-prima, onde você considera, né, para que aquela embalagem está sendo desenvolvida, se ela tem o seu papel aí na sua totalidade, se ela vai atingir o seu objetivo, e para que ela não seja produzida em excesso, porque uma embalagem ela tem que ser desenvolvida pensando naquele produto em que ela condiciona. Se aquele produto tem uma vida útil curta, por que eu vou desenvolver uma embalagem duradoura, que vai ficar aí para as futuras gerações aí no meio ambiente para ser destinada da maneira correta? E dentro da empresa, a gente também, quando, né, a gente pensa nessa concepção, introduz essa nova embalagem, coloca o produto no mercado, a gente sabe que a gente não vai ter 100% de aproveitamento disso, então a gente vai ter uma embalagem que retorna contaminada para a gente, então a gente precisa apresentar uma tratativa para isso. E é aí que a gente aproveita, né, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que ela institui os canais de logística reversa, e através disso a gente consegue implementar junto aos nossos clientes canais de logística reversa, onde a gente traz de volta essas embalagens para dentro da indústria
para dar a correta destinação, né? A gente consegue descontaminar, voltar elas no ciclo produtivo, mas a gente sabe que aí vai chegar um momento em que elas vão saturar, e aí a gente precisa buscar essa correta destinação. Hoje a gente trabalha com o coprocessamento, né? Que como a gente entende que é a forma mais ambientalmente correta de lidar com essa situação, onde a gente vai transformar essa embalagem final, que se tornaria um resíduo, num blend, né, junto a outros subprodutos que vão servir de combustíveis nos fornos das cimenteiras, né, completando aí essa cadeia produtiva e tendo aí uma destinação ambientalmente mais correta dessa embalagem. A Larissa vai trazer alguns levantamentos que a gente faz, né, em relação a essa recuperação de embalagens. Acho que isso é bem legal para poder elucidar como a gente tem implementado isso e como isso tem dado um retorno positivo para a gente nessa parte ambiental, tá? Era isso, acho que agora é com a Larissa mesmo. Obrigado. Obrigada, Jorge. Andréia, se você quiser passar o próximo slide. Passo. Boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite também. Eu sou gerente comercial aqui na Druck Chemie. Estou aqui na Druck já fazem 9 anos, bastante tempo, vivendo esse dia a dia. Desde que eu entrei aqui, a gente já tem um sistema muito voltado e preocupado para o acompanhamento da vida útil da embalagem que a gente entrega aos nossos produtos, né? Então, vocês estão vendo aí na apresentação, esse é um indicador, né, do ano de 2022 de reaproveitamento das embalagens. A Druck fornece produtos químicos para o mercado gráfico, para o processo de impressão e limpeza do maquinário. Fazemos também o serviço de gerenciamento dos resíduos perigosos e, dentro desse processo, a gente faz a logística reversa das embalagens, que aí a gente consegue alimentar esse indicador que eu estou mostrando para vocês. Então, para nós, é de vital importância, acho que tudo que eu vou falar aqui traz o que os meus colegas falaram antes, né? Então, da gente fazer um trabalho de formiguinha, que é um trabalho muito educativo dentro das gráficas hoje, explicando realmente a importância dessa logística reversa de embalagens para nós, porque o custo do plástico no mercado, ele subiu mais de 100%, se a gente comparar o valor nos últimos 5 anos da matéria-prima, teve até falta de matéria-prima no mercado. A gente trabalha com embalagens que são homologadas pelo Inmetro, então é uma embalagem que tem um custo elevado para nós, e a gente replica aqui no Brasil um modelo que a Druck Chemie da Alemanha faz. Então, como que funciona? A gente tem frota própria de caminhões, né? E a gente entrega os produtos, coleta as embalagens vazias e faz esse controle, né? A gente conseguiu, em 2022, ter uma melhora dentro do quadro geral de embalagens reutilizadas. No final do ano, houve uma queda na quantidade de embalagens, né? Dezembro foi um mês um pouco mais, com menos quantidade de embalagens em circulação, se comparado aos outros, mas a gente teve uma melhora muito grande do índice de reaproveitamento, que é um trabalho constante que a gente faz muito educativo com os clientes para conscientizar essa devolução. André, pode colocar o próximo slide, por favor? Que aqui a gente já consegue ver o fluxo de como que a gente trabalha no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem, eu não consigo eliminar 100% a compra da embalagem em algum mês, todos os meses eu ainda tenho que comprar embalagens, então eu tenho os materiais novos e tenho as embalagens reaproveitadas. Hoje, a Druck tem um sistema de utilização de água de reuso, né? A gente coleta água de chuva para fazer a lavagem das embalagens, para que também não haja um desperdício de água. A gente tem um departamento, né, que faz a identificação dessas embalagens para não ter contaminação cruzada de produtos, porque eu forneço, por exemplo, água desmineralizada, então eu não posso usar uma embalagem que era dissolvente para fornecer a água, porque senão eu vou contaminar essa água.
Então, tem essa segregação dessas embalagens aqui. Então, sai o pedido para o nosso cliente, né? O departamento do cliente entra em contato com a gente emite o pedido, a nota fiscal, leva para o cliente dentro do nosso caminhão. No momento que a gente entrega o produto, esse cliente vai ter alguma embalagem vazia para nos retornar, a gente coleta essa embalagem de volta, traz aqui para a Druck, essa embalagem ela é analisada, identificada se ela está apta ou não para ser reutilizada, aí vai para o nosso departamento de lavagem e depois ela volta para o ciclo sendo reaproveitada e entregue para o cliente novamente com o produto. E para nós, assim, a gente está em constante comunicação com o cliente, né? É um trabalho que a gente não tem fim, na verdade, a gente tem que estar sempre realimentando isso, porque mudam pessoas na empresa, né? Você tem momentos que a gente tem que fazer uma integração mesmo, então, desde o nosso motorista que vai fazer a entrega do produto e coletar essas embalagens, a gente faz um treinamento com eles para que eles estejam aptos, né, a orientar o pessoal de expedição nessa devolução das embalagens, e aí a gente faz os nossos controles e também vai sinalizando o cliente, caso a gente tenha uma eventual situação de embalagem contaminada, de embalagem de descarte, e vai fazer um alinhamento com o cliente para evitar a necessidade de repente, ter que cobrar isso do cliente. Porque a embalagem ela é retornável, assim como um botijão de gás, uma bombona de água, ficaria inviável a gente cobrar a embalagem do cliente, e ficaria muito caro aí o valor do produto final de fornecimento. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que é isso. Espero que eu tenha sido clara também. Mas esse é o nosso dia a dia aqui, na Druck Chemie. Na verdade, eu acho que a gente, de cada um dos itens que a gente falou hoje, tem pano para manga para a gente se aprofundar em cada um desses temas, né? A gente imaginou esse bate-papo para dar só um cenário aí do que a gente tem hoje no mercado, mas até por conta disso eu mandei a pesquisa aí no chat para vocês para a gente traçar. A Larissa está nos ajudando aí nessa parte de reciclagem também. Eles, como uma empresa que faz isso dentro do mercado gráfico, está em parceria com a gente. Então, a ideia é também fazer esse trabalho de conscientização, ajudar eles nesse trabalho de conscientização de como, né, mandar. Não adianta só ter a iniciativa de fazer a reciclagem, mas fazer a reciclagem adequadamente, né? Assim como a gente faz o nosso próprio lixo reciclado, né? Você separa, você faz a segregação, você separa lá o que é vidro, o que é papel, o que é plástico, você joga tudo junto, você põe embalagem assim, passa em lavar. Como é que você faz isso? Porque não adianta dizer, eu faço reciclagem, tá? Mas como? Eu faço, eu sei que o Jorge faz também. O Jorge tem, o Jorge, eu sempre estou aprendendo com ele a respeito desse tema. Graças a Deus, onde eu moro tem a opção de coleta seletiva, no meu prédio o pessoal já separa, e eu acho que até quando a gente vai consumir, hoje em dia, né, o próprio consumidor, eu acho que é o que vai levar a tendência de mercado a funcionar, a lei pegar. Eu acho que a geração que já vem com uma mentalidade um pouco diferente, referente ao meio ambiente. Eu tenho um otimismo em relação a isso, eu vejo pelo meu sobrinho, né, como eles veem essa questão de impacto ambiental. E é o papel de cada um de nós, todos os dias procurar fazer o nosso melhor e consumir de uma forma mais consciente, e chegar num equilíbrio, na verdade, né, entre consumo e impacto ambiental. Deixa eu fazer um comentário. Uhum. Eu li num texto, num artigo, que foi publicado na Folha, no Estadão, num deles, mas já faz uns 3, 4 anos. Era uma menção a uma tese de doutorado que eu nunca achei, procurei, quer dizer, enfim,
onde o camarada tentava comparar um pouco do Brasil com a Suécia. Sim. E pode parecer alguma coisa meio maluca, mas ele dizia o seguinte: até 100, 150 anos atrás, a Suécia era como o Brasil é hoje. E a Suécia tem 2, 3, 4 mil anos. Então, ao mesmo tempo que ele mostrava um certo dissabor, pelo que o doutorando ali, doutor Jarre, relatava, ele mostrava eu pude perceber naquele texto, e no articulista que comentou aquilo, um quesão assim de esperança, sabe? Quer dizer, talvez ele não visse isso, mas se você comparar as duas coisas, 100 anos de diferença em 1.500 ou 2.000 ou 3.000 é muito pouco. Então, a expectativa de melhoria, independentemente do que acontece, cada um fazendo sua parte, eu acho que é muito legal. Com certeza. Deixa eu responder uma coisa para a Kelly. Ela está perguntando aditivos usados em embalagem para biodegradação. Posso dar uma opinião agora? Vocês deixam? Claro, na verdade, Cabral, a ideia agora era a gente passar aquele videozinho mais provocador ainda. Eu escrevi E depois a gente abrir para discussão, para quem quiser fazer pergunta, para uma discussão. Mas só para não perder. Vai lá, fale, vem escrever. Um artiguinho uma vez chamado A Capela dos Ossos e o Escondidinho de Carne Seca. Capela dos Ossos? O título do artigo é A Capela dos Ossos e o Escondidinho de Carne Seca. Absurdo, Você já foi na Capela dos Ossos, né? Lá está escrito assim: nós ossos que aqui estamos, pelos vossos ossos esperamos. Quer dizer, reza a história que era um lugar em Portugal, precisava crescer, não tinha como crescer, derrubaram o cemitério, pegaram os ossos das pessoas e fizeram uma capela. Então, ao ficar sabendo disso, eu chego à brilhantíssima conclusão que eu não sou totalmente biodegradável. Então, eu não posso exigir biodegradabilidade de tudo, eu não sou. Então, está muito mais, quando você começa a pensar em micro-organismos atacando embalagens enterradas, está parecendo muito mais escondidinho de carne seca, que você não vê e acaba virando microplástico no sangue de não sei quem, na água que você toma. Então, muito cuidado com essa história de aditivo para tornar a embalagem biodegradável. Se ela for como um pedaço de picanha que você come, incorpora no seu corpo e vira um tecido, uma proteína, pá, beleza. Se não, vai entrar, vai passar reto, vai contaminar. Você toma muito cuidado com isso, porque a gente fica inventando aí, não, isso é biodegradável. Pô, eu não sou. Por que o material né? Ele tem que ser compostável. É essa provocação que eu faço mais Eu uma gostaria vez. de pegar a fala da Larissa e gostei muito dessa última fala tua, quando você falou que cada um, e o professor Cabral já tinha frisado, que sendo um problema complexo e que exige uma análise sistêmica, a questão da sustentabilidade, do futuro do planeta Terra, é uma questão que tange a todos os habitantes do planeta. Então, todos nós somos responsáveis. E infelizmente, eu vou fazer um discurso um pouco curto e grosso. Tem um pensador que se chama Guy Debord, da metade do século passado, um pensador francês, que fez um livro que é um clássico nos cursos de sociologia, de filosofia e assim por diante, que é A Sociedade do Espetáculo. Então, a sociedade do espetáculo reifica ou transforma em objeto a tudo e a todos. E, em última análise, transforma em mercadoria. E o objetivo nosso acaba sendo de consumir. Não que tudo isso seja um processo racional, tudo isso é um processo que acaba ocorrendo de uma forma sistêmica também, através da construção de valores, através da educação, através da cultura mesma. Então, só para voltar para o nosso tema embalagem, a quantidade de coisas que a gente consome também tem que ser responsável. A gente não, como começou o professor
na primeira apresentação, somente o necessário. Isso é fundamental. Então, para ter aquela... Em São Paulo tem, agora, não sei se é no Brasil inteiro, essas SUVs enormes, com uma pessoa dentro, pesa 2 toneladas, o carro muitas vezes é blindado, consome 5 quilômetros, faz 5 quilômetros com litro e a pessoa está achando o máximo. Então, nós não estamos andando em direção à Romizeta. A Romizeta ficou há 60, 70 anos. Nós estamos em direção a uma coisa absurda. Eu acho que... eu gosto muito de pensar que atividades, como disse o professor, não vamos achar culpados, vamos todos trabalhar na mesma direção, numa direção de conservação do planeta. Obrigado. Eu acho que, Bruno, essa sua fala, então, vem de encontro exatamente o vídeo que a gente ia colocar para provocar, né, Cabral? O vídeo vou passar para vocês o vídeo, porque... Capricha no som. Some people want to buy a car. Pula. Vai, já deu, pronto. Pular o anúncio, já deu. É que tá aqui atrás. Isso. Want to buy a car. Some people dream of being homeowners. Some want to travel the world. Others want to buy new clothes every month. And some people just want to seem very natural. My next guest is a 33-year-old man who spent over $100,000 on cosmetic procedures to look like Justin Bieber. But how did this happen? For industrialization to succeed, it had to not only produce an abundance of goods, but also an abundance of demand. Since then, people were encouraged to buy more than necessary. With growing competition between industries, there was a boom in the fields of advertising and marketing. The more you tell, the more you sell. At the same time, the credit industry was born, and the buy now, pay later mentality made people live in constant debt. Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Comfortable lifestyle. To be a winner, you had to have a suburban house, white picket fence, 2.5 children, fully stocked refrigerator, and, of course, a car. The advertising industry realized the growing individualization of people's lifestyles and targeted specific desires by focusing their attention on niche markets and mentalities. But it seemed like no one really listened.
New manufacturing techniques and cheap labor boosted production volume even further, turning everything into disposable stuff. Consumption became consumerism. Oh my gosh! Mass media began talking about the negative symptoms of excessive shopping. We suddenly lived in a reality where consumerism left people in a permanent state of anxiety. Nice Jack. The consumer cycle is a feedback loop where both the industry and the consumer have their own share of responsibility. And it's not shopping green that will make it okay. In the past 3 decades alone, 1/3 of the Earth's resources consumed. This is a process of self-destruction. Literally. The world is desperate for alternatives. Seems like a path forward. It doesn't actually reduce our desire to consume. It simply reduces ownership. Every ad carries the message, buy this and be happier. But those messages are an illusion. Isn't it time to wake up already? Every change needs to start somewhere. But in this case, the change has to happen within your conscience. From now on, before giving in to just any consumer impulse, try to break the logic that's been implanted in your mind. Do you really need this? And can you pay for it? Aren't you just wanting to belong or affirm your personality? Do you know the origin of this product and where it goes after you dispose of it? Aren't you being deluded by advertising and branding? But most importantly, do you think this purchase harms the planet? And how many of these purchases do you think the planet can really support? It is 3 simple attitudes that, together, can trigger huge impact. It is always thinking before you buy. It's finding alternatives with lesser impact on natural resources, such as trading, fixing, and making. It's living only with what's really necessary.
Low-sumerism is a movement that has to be put into practice now. Because the world can't wait anymore. É isso aí, era mais para provocar tudo que a gente já tinha falado. Eu acho que esse vídeo tem começo, meio e fim, para pensar, né? O quanto a gente contribui nesse ciclo que a gente acabou de falar aí, né? E, na verdade, volta no início, onde a gente, onde começou, né? Somente o necessário. Extraordinário demais. Né? Quando muito bom esse vídeo, né? Comentários. Bom, primeiro é que eu já estou fazendo a minha parte aqui, que faltou luz, eu já estou economizando energia, né? Na verdade, você não está economizando, na verdade, você está participando da economia da região. Aí. É uma economia a forceps. Exato. Começou um temporal em Porto Alegre aqui, no escritório faltou luz. Mas eu botei bom. Na internet do celular, está segurando bem. Eu queria fazer um comentário que foram pontos de vistas complementares, né? Mas o que todos falaram, e eu acho extremamente importante, é a questão da redução de desperdício, desde o olhar sistêmico até aquele olhar muito específico do Bruno de redução de tintas, de setup, de produtos químicos, né? O reaproveitamento das embalagens também, que até existe uma legislação mais pesada em relação a produtos químicos, né? Que aí, de certa forma, faz com que as empresas tomem atitudes também, né? E isso não acontece em todos os setores ainda, né? Que, infelizmente, não se tem essas obrigações em relação a contaminantes, produtos com uma classificação mais perigosa, enfim. Né? Então, é bem complementar assim, o que nós trouxemos, né? E eu considero que foi muito rica assim, essa troca de experiência, né? Eu aprendi muito. E aí, pessoal, ninguém quer fazer comentário? O vídeo foi sensacional, né? O vídeo para fechar foi, né? Eu achei ótima essa experiência, acho que a gente, talvez sem planejar demais, a gente conseguiu fazer um zoom, começando no professor Cabral com a lente mais ampliada, indo até o resíduo na drucchemia, então achei, passando pelo processo, gostei muito do... se a gente tivesse pensado, planejado, talvez não desse tão certo assim. Então, gostei muito dessa nossa viagem de foco do sistêmico e terminando depois com uma visão também da humanidade, uma visão do ser humano. E eu queria agradecer a todo mundo e a Abitec aí pela oportunidade e vamos para próximas mesas aí. Eu mandei, gente, a pesquisa para vocês ajudarem a gente dentro de tudo isso que foi falado hoje. Qual é o primeiro item que a gente pode colocar aí na pauta? A ideia é a gente fazer isso, se encontra cada um mês e meio, um mês, pegar um grupo para falar, né, mais profundamente sobre um determinado foco. A ideia desse primeiro era realmente fazer essa visão sistêmica, né? Isso, Bruno, que você falou, eu pensei nisso, eu conversei muito com o Cabral também sobre isso, a gente ter esse olhar mais de fora, né? Esse olhar do todo, e depois a gente ir abordando, né? De acordo com a necessidade e com o interesse das pessoas, a gente depois ir abordando isso mais
profundamente, mas a gente espera que esse seja só o primeiro de outros encontros aí. Eu acho que até para a gente que está dentro da área, que está um pouco mais, né, ligado nesse tipo de assunto, que está envolvido com esse tipo de ação, até para a gente é extremamente rico estar aqui, né, tendo esse bate-papo. Então, assim, eu quero agradecer vocês que toparam aí, que receberam o convite, mas toparam estar aqui hoje, de noite, né, depois do trabalho, tá conversando aí, tá dispondo desse período aí para a gente dar isso. Eu acho que esse trabalho, e foi um trabalho de formiga, né, que a gente está fazendo, mas esse trabalho de formiga é cada um fazendo a sua parte né, e engrandecendo aí, fazendo com que o conjunto de formigas façam um movimento maior no mundo. A ideia era essa. Agradeço a todo mundo que esteve aí, participou com a gente, assistiu, mandou perguntas, falou. Se alguém quiser ainda abrir o microfone para perguntar alguma coisa, falar, está aberto aí para vocês. Se quiserem fazer perguntas também para os próprios consultores, para as pessoas, fiquem à vontade, gente, a sala é nossa. Eu, infelizmente, vou ter que sair. Eu vou mandar um abraço para todos, agradecer a participação, agradecer o convite e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Abraço a todos. Obrigada, Cabral. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Bruno, por estarem aí. Muito obrigado Larissa, Jorge, Cris. Obrigada. Que a luz se faça na sua vida, Ricardo. E o Ricardo, que a luz se faça na sua vida. Não, e tá um breu lá que dá para ver daqui, olha lá. Só dá para ver os óculos dele. Dá para enxergar os raios atrás. Olha a janela ali. Olha isso, gente, pelo amor de Deus. Até mas tá aqui vai ter que descer 7 andares de escada agora. Ainda bem que é descer, não é subir, né? Imagina subir 7. Ainda bem. Isso era tanto tempo sem chover, agora eles pediram tanta chuva que agora está chegando aí. Agora vai alagar tudo. Obrigado pela lembrança, viu, Cris? Eu não tinha me dado conta. Desculpa te avisar assim. Tá bom, gente. Obrigado, um abraço a vocês todos. Obrigado pela atenção, pela provocação. E eu vou na sua palestra sexta-feira, Cabral. Boa noite. Apesar de não ter sido convidada, eu vou. Eu te convidei. Você não me convidou, você convidou. Eu também não fui. Eu estou de Abelhudo, tinha a palestra lá. Falei, ué, quem acabou me convidando foi para a organização da feira, lá da Plástico Brasil. Mas o pessoal da Mauá mesmo não convidou. Falou, gente. Abração para vocês aí. Obrigado aí pela atenção. Boa noite. Abração tchau, tchau. a todos aí. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.